Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Meu nome é Igor Joshua, sou cantor, compositor, produtor musical e de vídeo, editor, músico, musicólogo, musicista, engenheiro de produção, técnico de notificações e especialista em educação básica e superior. No episódio do Cronista Responde de hoje, iremos falar sobre a história de uma das minhas músicas e composições que falam sobre escatologia. O conto bíblico em música chamado Juízes 17. A primeira e última música do álbum que fala sobre hermenêutica é a música carro-chefe do CD Kajma. Ou seja, é aquela primeira música, que leva todas as outras ao entendimento do álbum, que nem mencionado pelas gravadoras e outros selos independentes. Juízes 17 é um trecho bíblico do livro de Juízes que fala sobre uma apostasia feita por um representante de Israel. Durante o período do registro desse livro, o povo de Israel passou por muitos fracassos. As apostasias, as servidões, os julgamentos fraudulentos e 5 guerras civis. De acordo com a teologia, o povo de Israel é uma nação que simboliza o povo do único Deus. Provém dessa e de outras histórias muito conhecimento e saber sobre Deus. Na escatologia, o povo de Israel e o Cristo são figuras milenares para o final dos tempos, nessa terra e na eternidade, ou em Sião, como falado sobre alguns profetas, do Antigo Testamento. Como falado no documentário da música Sinais do Fim, que é a 4ª música do álbum, que fala sobre equilíbrio, que fala sobre a justiça no caso da eternidade das coisas, o final de tudo são relatados por diversos pontos de vista teológicos, filosóficos e sociológicos. E na história dessa música, a abordagem histórica escatológica por hermenêutica trata de uma analogia do fracasso de Israel e o fracasso do mundo espiritual de pecado também, em contraparte da figura divina e as promessas do único Deus para o povo que vive em liberdade do pecado. Tanto os judeus quanto os gentios, que são considerados outras nações que aceitam o cristianismo, quanto pessoas que ainda creem no nome de Deus, e que são libertas pelo pecado também, e que têm a sua vida marcada por Deus. Que também são chamados de gentios, mas existem ainda pessoas e denominações ou religiões que monopolizam a religião, monopolizam a cultura cristã e acabam segregando vínculos sociais e até mesmo segregando a fé de pessoas. A história do Levita do capítulo 17 de Juízes retrata uma história de continuidade da queda do poder das monarquias de Israel e das monarquias hierárquicas ao governo de Israel. Isso é um reflexo que sempre aconteceu nas produções políticas, agrícolas, produções para guerra, de armamento de várias nações. Assim, a produção da história é concernente a isso, e hoje em dia também a produção das coisas, os produtos de alimento, produtos de cuidados de pessoas, entre outras coisas, produtos de caráter psicológico também, são provenientes de organização, Então você percebe que até aquele regime social que se tinha da monarquia foi adulterado, porque existia uma organização com a monarquia, E aquilo dali começou a servir de pretexto, não só histórico, mas pretexto social, para que as pessoas começassem a servir melhor o pecado. E não só servir melhor o pecado, mas ter uma conduta antiética até com os outros reis da época. O consenso pelo poder político na época de andamento das necessidades daquele povo provinha por ordem espiritual, de uma forma que tentasse ponderar o poder da ordem da nação de outra forma estratégica. Depois de Josué, um dos homens escolhidos por Deus para conduzir a nação de Israel,
foi decidido redescobrir para o significado da nação por um período de tempo. E após isso, 5 guerras civis aconteceram. E essa passagem bíblica representa espiritualmente o porquê daquelas guerras, das servidões e julgamentos fraudulentos e dos fracassos dos juízes. Eu vou dizer logo o porquê. Porque eles não acreditavam em Deus. Mesmo quando tinham reis, e os reis eram abençoados por Deus, pelos sacerdotes, e se tinha toda aquela história, muitos ainda cometiam pecado, até mesmo os próprios sacerdotes. E o povo de Israel ficou sem rei para viver uma liberdade provisória. Essa liberdade permitiu que os direitos, deveres e a ética na região de Israel sofressem com restrições armadas, ou seja, uma ditadura interna descontrolada pela monarquia. Mas já existia aquilo, mas existia de uma forma organizada. Existiu agora contra a monarquia e contra o direito civil, ou melhor, o direito que se existia nas divisões e subdivisões das tribos de Israel. A desordem interna simbolizava, em Juízes 17, a casa de Mica. Mica tinha uma descendência idólatra. Nesse trecho bíblico, ele utiliza o valor monetário da época, que coincidentemente ou de forma manipulatória, consistia exatamente no mesmo valor do suborno oferecido para a queda de alguns juízes da época. Por exemplo, a humilhação de Sansão quando foi traído por Dalila e os filisteus. Quem leu Juízes 16, que é um capítulo anterior, vai perceber que o juiz Sansão, ele tinha um poder, um superpoder, que ele era fortão, e através da força dele, Deus usou ele para que ele pudesse julgar a nação de Israel por um tempo. Mas os filisteus sabiam que muitos judeus sempre tinham um caráter especial para Deus e eles procuraram destruir a vida deles. E através de suborno, eles fizeram com que uma filisteia, que era Dalila, fizesse ele cair em tentação para descobrir o segredo da força dele, que era o cabelo. E não só esse complô contra o Sansão, mas houve outros complôs contra outros juízes, assim como contra os sacerdotes, os que serviam também, alguns dos filisteus e das outras tribos, e também de outros povos que queriam tomar a terra de Israel. E nessa história, aquele valor tinha sido roubado por alguém na própria casa. E tinha sido amaldiçoado e depois abençoado pela mãe do Mica, quando foi restituído. Porém, com o mesmo valor, se utilizou sorte para a criação de um deus esculpido, para uma adoração indevida. E esse mesmo valor, gente, por incrível que pareça, a mesma quantia de valor foi o valor que foi o suborno para Dalila trair Sansão e para que Sansão traísse os judeus. E um crime para muitos foi isto também. Ou seja, por falsidade que a maldição foi retirada, pois se utilizou sorte para esculpir uma imagem de um deus irreal. E como cada um fazia o que queria, o que achava melhor, devido às faltas de ordem, e muitos sacerdotes estavam sem recursos para manter a religião, manter o sacrifício, que lhe foram designados, cada qual saiu em missão, então. E o levita de Juízes 17, ele partiu de Belém por falta de mantimentos e se deparou com uma situação na casa de Mica, um ídolo e uma nova liturgia de sacerdócio, ou seja, ele teve que se submeter como filho em uma casa onde haviam idólatras, e o julgamento falso na época era do erro mútuo da organização daquele país, da idolatria daquela casa e da adoração daquele levita. Assim como tinha acontecido a queda dos outros juízes antecedentes àquele levita. Então, esse levita, ele não foi um juiz, mas ele foi um sacerdote que teve que adorar na casa de um idólatra,
sendo que aquele idólatra era muito rico, né? Naquela época ele já era rico. E ele foi assalariado. E outros de outras tribos, vinham aquilo como uma forma de poder, como sempre se vê, né? Então, como estava tendo a guerra civil, aquilo dali serviu para isso, para simbolizar isso naquela época. E logo depois da queda de um juiz importante, né? Isso acontecer. E isso que acabei de falar representa a insistência do levita em viver uma fidelidade de um caos histórico, tratado como apóstata devido à apostasia de todos. Absolutamente todos daquele período, né? E o decorrer dessa mesma história diz que o idólatra, ao enganar o sacerdote, acreditava ainda que o Senhor faria bem. Então, por o levita ficar na casa de Mica, o Mica acreditou que ele iria fazer bem a ele, né? Até porque quando se tinha rei e se tinha sacerdote, se tinha um bônus, né? Um plus na vida de Mica também. Como estava naquela crise espiritual, o povo os judeus estavam naquela crise espiritual, o povo da casa de Mica acreditou que como o levita iria ficar na casa dele como sacerdote, iria ser melhor. E o decorrer dessa mesma história diz que o idólatra, ao enganar o sacerdote, acreditava ainda que o Senhor faria bem, como eu tinha dito. Mas não foi bem assim, né? Na verdade, a maldição sobreveio ainda em continuidade da história. Na música, quando eu cantei, Juízes 17, que está gravado nas maiores plataformas de música, vocês não vão ver a história cantada, a história toda, né? Até porque a história continua em Juízes 18 e 19. E a analogia é feita apenas com uma parte da história. Mas essa parte da história também está descrita de forma implícita nessa música. Eu vou explicar agora para vocês. E uma das tribos armadas de Israel, que foi a tribo de Dan, que eu estava falando antes, que já estavam observando, né, que já que o Mica tinha bastante dinheiro para assalariar o levita, né, eles resolveram roubar os ídolos e resolveram roubar o levita também, por causa do poder político da época. Então eles se utilizaram de um furto qualificado dos valores de Mica, que representou um produto de serviço durante muito tempo para aquela tribo, até que os filisteus, em consonância com o valor daquela propriedade, tomou para eles aquele objeto. Quem conhece melhor toda a Bíblia entende que o livro de Juízes é um livro de registros de guerras, e pelo motivo de guerra, o povo de Israel utilizava as profecias messiânicas, né, para preverem outras guerras, como por exemplo, a última guerra, ou melhor, a guerra do Armagedon. Aí quando eu digo prever outras guerras, foi depois do livro de Juízes. Ainda tiveram algumas outras guerras dentro do povo de Israel, né? Mas, como sempre é registrado, muitos sacerdotes, muitos historiadores e conhecedores das palavras e do histórico de Israel sempre procuravam prever uma guerra ou prever o que Deus poderia fazer de bom ou como Deus iria se vingar do povo de Israel, né? Através da própria história. E nessa música, o sumo sacerdote maior, que é Cristo, é figurado como levita e Mica como o mundo espiritual, sabendo que o mundo espiritual vive um politeísmo, né? Ora um Deus, ora outro Deus, ora desoutro Deus, né? Se você substituir o significado dos nomes nesse mesmo trecho bíblico, irá entender a semelhança com muitos dos sinais da primeira vinda de Cristo, assim como a segunda vinda de Cristo, descrita em livros escritos posteriores. Na primeira analogia, referente à primeira vinda de Cristo, foi referente ao engano, ao roubo e às humilhações que Cristo sofreu. Assim como os apóstolos e os atuais representantes de Deus simbolizam como figuras da vida cristã na vida secular. Por exemplo, hoje em dia os cristãos e os evangélicos são perseguidos pelo mundo pecado, assim como aquele levita na casa de Mica teve que se submeter ao pecado do povo de Israel, representado pela simbologia do ídolo
em figura sortida de um Deus irreal. Ou seja, o mundo espiritual representa aquele Deus que não é real e que ainda serve de sorte para muitas pessoas que vivem uma vida de pecado e vivem no mundo, assim como se subentende nas explicações bíblicas atuais. Um levita era considerado um sacerdote, assim como Cristo é considerado o sumo sacerdote, ou o sacerdote maior, que não provém de ordem, né? E ele sim levou sobre si todas as dores de todos. Partiu a história ao meio para representar o consumo em morte e a vitória em arrebatamento ou pelo arrebatamento. Assim como ele subiu em glória, né? Ele virá arrebatar a igreja dele. Tal como de forma figurada representa o sacrifício daquele sacerdote e o posterior roubo do sacerdote feita por outra tribo para uma guerra civil, sabendo que a outra tribo já procurava roubar o próprio mundo espiritual, no caso, de forma análoga, porque servia a outro Deus, né? Mas depois eles perderam para os filisteus, porque os filisteus acabaram roubando eles por causa do valor da Dalila também, né? Que foi o mesmo valor do suborno do último juiz antecedente a esse levita. Assim como as promessas do Novo Testamento, as promessas de Deus atuais ao povo evangélico, são as promessas da geração do arrebatamento. A geração da Igreja de Cristo, geração essa que representa o sacerdócio santo e vive o aio de Cristo através da adoração e de sacrifícios, de louvores ao único Deus, a igreja vive de uma vida liberta de pecado, né? A igreja do arrebatamento, a igreja cristã. E isso é diferente. Juízes 17, incidental, eu te louvarei, traz uma visão entre o levita e o caráter de Cristo e o caráter da igreja de Cristo. Versus, ou em contraparte, a casa de Mica e sua família, o mundo espiritual e a guerra espiritual do pecado contra a igreja. E o incidental, né, eu te louvarei, na primeira parte, faz uma analogia de como seria a adoração de um levita que já estava treinado, né, para fazer um sacrifício de acordo com os preceitos judeus mesmo, de ética e conduta judaica, durante a monarquia, né, não tratando o Mica como rei, né, mas naquele período de desordem, ele acabou tentando adorar, pelo menos prevendo que no futuro poderia acontecer, né? Até porque, de acordo com alguns teólogos, os levitas também treinavam esse tipo de conduta para isso. Então a apostasia acaba sendo também do levita, não porque ele queria adorar num local onde era desfavorável, mas a apostasia provém daquela iniciativa de aceitar ainda e se submeter ao mundo do pecado do Mica, né? Se submeter como filho. E é isso. E se torna diferente com Cristo, porque com Cristo é diferente, né? Cristo veio como sumo sacerdote maior, então ele teria uma liberdade maior em relação ao sacrifício. No caso de Cristo foi o sacrifício humano. E na segunda parte do Eu Te Louvarei, que é a parte final, faz uma analogia com louvar a Deus com os anjos em Sião, que seria na eternidade. E é diferente desde que fala sobre o arrebatamento e fala sobre a Nova Jerusalém, né? Que é a promessa de Cristo para a igreja e para o povo judeu. No dia que eu compus essa música, eu passei um bom tempo lendo e relendo essa passagem. E eu comecei a compor do começo a história para dar um significado hermenêutico após a explicação cantada do trecho bíblico e do trecho incidental, né? Porque teria até uma semelhança com essa música congregacional que sempre se canta. E uma semelhança com a vida espiritual de muitas pessoas que sabem que hoje em dia o mundo espiritual
desfavorece ainda Cristo, né? Então é cada vez mais difícil adorar a Deus. No dia que compus essa música, passei um bom tempo lendo e relendo essa passagem bíblica, como eu disse. E ao compor a instrumentação, ao reler a música, né, eu sugeri uma composição musical com baião. Até porque é um ritmo nordestino e eu gostaria muito de ter um arranjo assim. Mas o Rerivador Lira, ele achou melhor uma música parecida com sertanejo. Quando eu ouvi a música, tive que demorar um pouquinho para me adaptar, né? E eu achei interessante porque muitas músicas sertanejas originam de idolatrias nas relações amorosas e sentimentais, assim como as prisões espirituais, né? E também as prisões psicológicas e mentais, que retratam o mundo espiritual na concepção da história dessa música. Se você ouvir todo o álbum, irá entender que toda família sofreu ou sofrerá problemas, mas que todos os problemas são resolvidos apenas quando o verdadeiro Deus é verdadeiramente adorado. Cada história representa uma visão para você avançar na sua vida. Nunca esqueça disso. Por hoje é só. Esse foi o episódio dessa temporada, esse foi o último, tá? E foi sobre a história da discografia da música do álbum Candima, do Igor Joshua. Até a próxima temporada, então. Tchau, tchau. Até logo.